Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler a continuação do livro de Números. Estou no capítulo 20, seguindo. Que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. A glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai. A rocha dará a sua água, assim lhe dareis a água, a rocha dareis a beber a congregação aos seus animais. Então Moisés tornou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha de Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair da água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação de seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou deles. Moisés solicita passagem por Edom. Enviou Moisés em Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: Assim diz o meu irmão Israel: Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e ao Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e nossos pais. E clamarmos ao Senhor, e ele ouviu a vossa voz, e mandou o anjo, e tirou do Egito, e eis que estamos em cada cidade dos confins dos teus pais. Deixai-os passar pela tua terra, não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem bebermos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não os desviaremos para a direita nem para a esquerda, até passemos pelos teus pais. Porém Edom lhe disse: Não passarás por fim, para que não saia eu de espada a teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, se eu e meu gado bebermos das suas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel em seus pais, pelo que Israel desviou dele a morte de Arão. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel, toda a congregação foram em nome de Or. Disse o Senhor Moisés a Arão ao monte de Or, os confins da terra de Edom: Arão será recolhido e seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois foste rebeldes à minha palavra. Nas águas de Meribá, toma Arão e Eleazar seu filho, e faz-os subir ao monte Or. Depois despe Arão as suas vestes, veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho, morreu
Arão pôs sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vindo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Derrota do rei Arabe. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou algum deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e suas cidades, e aquele lugar se chamou Orma, a serpente de bronze. Então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. O povo falou contra Deus, contra Moisés, porque nos fizeres subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fástio deste pão, viu? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos, o povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor, e tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, disse ao Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Jornadas dos israelitas. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Gebrairim, no deserto que está defronte de Moabe, para a nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered, e dali partiram e se acamparam na outra margem de Amon, que está no deserto que estende do território e dos amorreus, porque Amon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz do livro das guerras do Senhor. Vaeb e Sufa, os valores de Armon, o que dective dos vales de que se incha para a sede de Ar e se encontra aos limites de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta ao povo e lhe darei a água. Então cantou Israel este cântico: brota o poço, entoai-lhes o cântico, o poço que os príncipes cavaram e que os nobres o povo abriram com o cetro, com seus bordões. Do deserto partiram para Mataná, e de Mataná para Nataniel, e de Naliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, do cimo de Pisga, que olha para o deserto. Vitória sobre Seom, rei de Esbom. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixe-me passar pela tua terra. Não nos desviamos pelos campos nem pelas vinhas, águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que
passeamos ao teu país. Porém, Sião não deixou passar Israel pelo seu país antes, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro. Israel ao deserto e veio a Jaça.